Fala pessoal do Conversas Sustentáveis, como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um episódio dessa maratona que a gente está fazendo de podcast, de gravação aqui dentro do Lab da FEComércio, o nosso novo estúdio. Então espero que vocês estejam gostando aqui desse ambiente muito bonito, muito acolhedor. E também agradecendo nossos apoiadores, a Vida Veg e a Organic, que acreditam muito no que a gente está construindo aqui. E agora a gente vai falar de um tema muito interessante. Interessante não, a pauta que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul sobre as enchentes, falar da questão dos impactos, de negócios de impacto, com o Geller, né, founder do Vaquinha. Já conversamos há algum tempo, né? Acho que já faz uns 2 anos, Eu acho né? que faz 2 anos. Faz 2 anos. E falar dessa questão que o Vaquinha teve um papel muito grande aqui no estado. Como é que foi isso? Acho que teve bastantes desafios. Mas antes de mais nada, meu caro, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Agora presencial, né? Porque o outro foi online, né? O outro foi online. O outro foi online. E quem tá caindo de paraquedas aqui, não sabe o que é o Vaquinha, mas não sabe quem é o Geller. Quem é o Geller? O que é o Vaquinha? Te apresenta, essa aqui é a tua. Então vamos lá, o Vaquinha ele é hoje a maior plataforma de doações da América Latina, né? A gente tem mais de 16 anos já atuando no mercado, então começou lá atrás, né? Hoje o termo Vaquinha e Vaquinha Online ele é super conhecido, mas quando a gente começou lá atrás não era assim. E eu acho que a gente teve agora nas enchentes o ápice da reputação que a gente acabou construindo, né? Todo mundo confiou no Vaquinha para ser o ponto o hub ele de ajuda realmente, né, de quem estava precisando e a gente eu acho que cumpriu bem o papel. Mas é isso, o Vaquinha eu acho que é a plataforma para quem precisa ser ajudado, quem precisa de dinheiro, ir lá, é uma plataforma robusta que oferece um serviço bem transparente, bem confiável, o pessoal nos acessa para poder fazer esse meio campo, né, entre quem precisa ajudar e quem precisa ser ajudado. Então, estamos há 16 anos ali. E o Geller está nessa também há 16 anos, então está muito misturado hoje em dia aqui, mas eu tenho formação técnica, né? Eu sou formado em ciência da computação ali pela URGS, mas faz bastante tempo que eu já não estou tanto na área técnica e estou mais voltado para negócio mesmo, né? À frente do Vaquinha. Sim, tocando. E antes da gente entrar no tema da enchente, acho que só ela daria para falar bastante coisa. Falar um pouco dos negócios de impactos que vocês têm visto, assim, como é que o mercado está surgindo no Brasil, como é que o mercado que vocês estão hoje está, é algo que tu vê como uma tendência de mercado ou mais uma hype, assim? Cara, eu acho que é tendência de mercado porque no fim o Brasil ele é um país carente de várias coisas, né? E eu acho que tem uma dificuldade grande de empreender. Então, eu acho que se a gente tivesse apesar de a gente ter um povo bem empreendedor, eu acho que o ambiente ele é meio inóspito, né? Ele é bem difícil para quem empreende. Então, tem muito negócio de impacto porque tem uma carência muito grande de serviços, né? E quando a gente fala de impacto, pode ser de qualquer jeito. Pode ser o nosso, que é um impacto mais social ali, mas tem cara de tudo. E eu acho que não é só hype, realmente são necessidades que a gente tem como sociedade que vão sendo preenchidas, né? Essas lacunas vão sendo preenchidas por empresas. É legal ver que tem tanto negócio surgindo e quem dera um ambiente fosse um pouco mais propício também para esses negócios, porque aí eu acho que eles seriam mais bem-sucedidos, né? Mas eu acho que não é hype, não. Acho que a tendência a gente tende a continuar com essa tendência, porque realmente está muito carente. A gente sabe que os governos e mesmo as empresas que estão ali fazendo o seu dia a dia, elas não dão conta de tudo, né? Então vai surgindo sempre oportunidades para novos entrantes ali. Os negócios sociais em si, de uma maneira geral, porque assim, eu até lá dentro da comunidade do Conversas, eu tenho um conteúdo que eu criei falando sobre impactos e tal, mas às vezes parece, quando tu fala em impacto, parece que as outras empresas não fazem e não tem nenhum impacto, né? Então, às vezes eu não gosto muito do termo porque o cara tá lá, tem um mercado aí, tá, eu não tenho impacto nenhum. Então, não é isso que é o ponto, né? Mas assim, quem olha mais para esse viés social, o que tu encara que é um desafio, além que nem tu disse, do ambiente inóspito, mas na criação do empreendedor, no podcast anterior que eu estava falando com o Jota, eu estava falando muito quando alguém cria um negócio social, normalmente tem muito propósito e pouco negócio, né? Porque ninguém ensina sobre empreendedorismo, né? Até hoje já tem mais ações, né? Mas na grande maioria das faculdades tradicionais, tu te ensina para trabalhar para alguém, né? Como é que tu tem visto a preparação de quem está à frente desses negócios?
Eu acho que isso é uma falha de formação, eu acho geral, tá? Eu acho que não é só de negócio de impacto, mas eu acho que em negócio de impacto aí às vezes junta o empreendedor que é mais sonhador do que empreendedor de fato, né? O gestor. E aí ele tem um pouco mais de lacunas mesmo de formação ou até de entendimento do negócio. Ele pensa antes no problema que ele está resolvendo, que está certo, mas ele falta o modelo de negócios por cima desse problema ali para ele saber que ele vai ter alguma coisa mais sustentável. Acho que falta talvez essa parte. Mas eu acho que a correção disso aí é realmente, cara, é educar o mercado, é deixar as coisas acontecerem e focar nessa formação, que não existe, né? É muito pouca gente que tem, muito poucas faculdades que tem cadeiras de empreendedorismo. Hoje é um pouco mais comum, mas eu tinha isso na faculdade lá atrás, eu tive uma cadeira de empreendedorismo, mas o resto era parte técnica. Mas eu acho que é um problema que vai seguir, né? Então, tem essa formação, mas realmente eu acho que o que falta é pensar no modelo de negócios, pensar em algo sustentável, porque a gente fala tanto de sustentabilidade, os negócios têm que ser sustentáveis, né? Porque as empresas, realmente, elas resolvem às vezes um problema e às vezes a gente tem muitos produtos muito legais sendo lançados, né? Ou ideias muito legais sendo lançadas, tanto na parte de impacto quanto nas outras empresas, mas não tem um mercado e elas não prosperam, né? Eu acho que entender que existe um mercado e que tem um modelo de negócio que ele é sustentável, que as empresas conseguem ganhar dinheiro, né, e crescer em relação a isso aqui é a parte fundamental que faz parte da equação de qualquer empresa que sobrevive. Né? Eu acho que isso vale para negócio de impacto e vale para negócios normais. Dentro do Vaquinha acaba surgindo negócios querendo capitanear a grana para algum projeto social, assim, ou é normalmente para ações pontuais, de fato, né? O nosso negócio, o Vaquinha é mais focado em causas pessoais, né? Então, não é tanto negócios buscando investimentos ali, mas a gente tem alguns, né? E o que a gente vê, assim, principalmente no começo desses negócios, eles operam muito no negativo. E eles estão lá escalando, às vezes. Então, o cara está crescendo na solução do problema, mas a parte financeira dele não cresce de forma positiva, né? Ela cresce de forma negativa, ou seja, cada vez ele gasta mais para fazer o que ele tem. Mas não é tanto o nosso foco, assim, levantar grana para negócios de impacto. A gente analisa alguns e alguns a gente até ajudou a levantar grana para eles, doando ali e tal, porque são negócios que a gente vê como relevante, né? Então a gente consegue trazer às vezes a causa desse negócio, então eles estão resolvendo uma coisa bem específica, né? Vamos dar um exemplo do pessoal do Na Porta, que agora já pegou tração, já é uma empresa que tem um modelo de negócio que funciona. Mas eles resolvem um problema muito específico, que é a falta de endereçamento em algumas comunidades, a falta de o produto conseguir chegar lá por causa dessa falta de endereçamento. Então, a solução está lá, o problema é muito real, mas às vezes o modelo de negócio é um modelo difícil, ele precisa ele precisa de um tempo até conseguir amadurecer a ideia, até o modelo financeiro conseguir ser ajustado, né? Mas são negócios que causam um impacto muito real na vida das pessoas. E agora a gente puxando um pouco pro caso do Rio Grande aqui, como é que aconteceu essa situação de vocês falar, pô, a gente precisa fazer alguma coisa? Foi uma decisão rápida, vocês tiveram uma reunião de sócios, estava acontecendo, acho que ninguém tinha meio que a ideia da proporção que chegaria, né? Eu digo mais da questão da enchente em si, do que acho que também das doações, eu também não sei se vocês tinham a ideia que chegaria tanto também. Acho que dos dois lados, então, né? Tanto da enchente quanto da participação. Como é que foi essa tomada de doação? Tipo assim, cara, a gente precisa, vamos reunir, vocês tiveram o pessoal da Atlântida, teve lá o Badim também, eles que procuraram vocês, como é que foi isso? Não, o que aconteceu, né? A gente tinha, essa era enchente em sequências, né? A gente teve aquela de setembro, a gente atuou na de setembro organizando as campanhas e em outras enchentes passadas também organizando as campanhas, tá? O que a gente aprendeu muito com essa organização das campanhas ali, tentando fazer com que as vaquinhas arrecadassem bem, dando visibilidade para elas, né? O pessoal que cria essas campanhas tem uma certa dificuldade, porque no final das contas, quando uma pessoa física, vou dar o Badim como exemplo, lá em setembro, né? Ele fez o que era até então a maior campanha do Vaquinha. É muito difícil para uma pessoa ficar gerenciando esse dinheiro, é uma responsabilidade muito grande. Então, o que a gente tinha tomado como decisão? Cara, a gente consegue ser muito mais efetivo se a gente mesmo criar a campanha, eles atuarem no que eles fazem de melhor, que é divulgar a campanha, né, para atrair mais pessoas, e a gente faz toda a gestão financeira, ou seja, tira esse problema da mão deles. Então, porque a gente viu
né, em contato com o Badinho que ele tinha passado, por exemplo, lá em setembro. O pessoal da Atlântida tinha feito uma campanha, do Pretinho tinha feito uma campanha onde todo o dinheiro foi pro Instituto. Então, facilita um pouco o processo. Mas o Badinho que fez a parte mais de distribuição de pessoas físicas, ele fez o dinheiro chegar rápido na ponta, ele enfrenta muita dificuldade porque é uma quantidade grande de dinheiro. Volume muito grande. E um volume muito grande de transações, de cobrança e disposição e tudo mais, né? Então, quando a gente viu as chuvas começando a acontecer e as notícias de que ia ser um volume muito grande lá para o 28, 29 de abril, a gente já se posicionou e disse, cara, se chegar a gente vai fazer a nossa campanha, né? E vai convidar esses caras que fizeram as campanhas maiores na outra vez para serem nossos parceiros aqui de divulgação. Então, foi o que a gente fez. Dia 1º de maio, que era feriado, mas a gente estava trabalhando, a gente abriu a nossa campanha. E aí já tinha entrado em contato, nós entramos em contato com o Badinho e com o pessoal do Pretinho para dizer, cara, a gente vai lançar a campanha, vamos junto divulgar, porque a gente concentra e a gente tira esse problema, né, da gestão financeira de vocês. Então foi o que a gente fez. Aí a gente consegue dar um pouco mais de estofo de mídia também, porque a gente tinha os nossos parceiros de mídia, a gente já tinha atuado em outras enchentes, a gente tinha outros parceiros de empresas também, então a gente conseguiu dar um pouco mais de vazão lá e eles com um canhão de mídia que tem, claro. Né? O Badinho mesmo, né? que ganhou muitos seguidores na enchente de setembro, então, puxa, já consegue também ganhar uma proporção, a campanha ganhou uma proporção muito grande. Quando a gente abriu, a gente esperava um volume muito menor de recursos do que a gente acabou obtendo, né? Então, cara, nossa ideia inicial era se fosse 3, 4 milhões, ela já ia ser uma campanha que a gente ia considerar muito bem sucedida. Né? E a gente ia passar isso para alguma instituição e tal, para fazer e acompanhar o resultado. No fim, no terceiro, quarto dia, ela já estava com 15, 20 milhões e a gente entendeu que a responsabilidade ficou muito grande. A gente ia ter que fazer escolhas bem mais difíceis de para onde o recurso ia ser direcionado, né? Mas o nosso compromisso inicial era realmente que o recurso chegasse o mais rápido possível na ponta. Então, os primeiros dias ali foram muito de recursos emergenciais mesmo, que era para chegar em quem estava tirando a galera da água, em quem estava montando os abrigos, em quem estava ali no suporte mesmo de vida e conforto básico ali para a galera que estava diretamente atingida. E aí depois sim a gente estruturou um plano, a gente chamou consultorias e tal para estruturar um plano de, beleza, passada a parte emergencial, tá todo mundo salvo, né? Quem pôde ser salvo, está todo mundo salvo, as vidas já não estão mais em risco. E agora o que se faz com o recurso? Qual é o próximo passo dessas tragédias que são imensas, né? Porque isso aí foge a capacidade de qualquer governo e cara, precisa toda a sociedade se mobilizar mesmo como se mobilizou. E aí a gente, cara, aprendeu muito sobre como isso acontece, estabeleceu daí um plano de distribuição de recursos, de análise dos projetos que chegavam lá, porque aí tinha projetos de tudo, né? Tem projetos bem mais complexos, que são de prazos bem mais longos, como construção, que a gente até não conseguiu passar recursos, porque eram projetos complexos, até para a gente poder fazer a prestação de contas depois e ter isso num prazo adequado. E aí tinham projetos muito legais de educação e tal, que a gente conseguiu se mover. Então, teve de tudo lá, né? O que a gente fez também, que foi uma decisão que a gente tomou logo no início, dada a quantidade de recursos, cara, na hora que começar a distribuição dos recursos, a gente tem que deixar isso muito transparente, porque todo mundo vai reclamar, né? E todo mundo vai querer olhar. E não tem muito certo e errado, porque se eu dou para a saúde, eu deixo descoberta a educação. Se eu dou para a educação, eu deixo descoberta a saúde. E assim vai, né? Eu estou dando lá para o cara tirar alguém da água. As escolhas são muito difíceis, não estava todo mundo precisando de tudo. Isso. Né? Lembra que eu falava contigo? Assim, sempre parecia alguma coisa, não né? Não tinha errado, né? E ao mesmo tempo tudo era meio errado, porque, puxa, qual é a nossa expertise em distribuir essas coisas? Então a gente se calçou muito bem, tanto nós quanto o Badinho, quanto o pessoal da Atlântida, né? Em tentar montar isso rápido também, de quem é que está pedindo recurso, quem são esses caras. Acho que aí foi o ônus e bônus de estar aqui, né? Então o ônus da gente estar todo mundo atingido de certa forma junto. Sim, vocês tiveram o local de vocês isso, também, viabilidade. Escritórios, acho, exato. Tua família também, né? Família, tirando ali e tal. Né, os funcionários em casa sem luz, sem água e tal. Então, isso dificultou bastante, mas o bônus foi a gente conhecia as instituições, a gente sabe quem faz trabalho sério, a gente montou uma rede de contatos muito rápida para dizer assim, cara, aqui tá precisando e esse cara é confiável. Eu lembro que, da minha parte, né, claro, olhando como pessoa física, né, ajudar, fazer a doação, mas parecia que tudo era pouco. Tudo era pouco. Tu fazia assim, e chegou um momento que eu falei, pô, parece que eu não tô contribuindo em nada.
Porque tu fazia, tu ajudava, mas tinha sempre gente, cara, tu precisa... como tu também, pô, eu tenho uma rede de contato que daí pessoas chegavam até mim, cara, eu preciso disso, tu conhece gente, pô, me ajuda, não sei o quê. E daí tu falava, cara, mas eu não vou conseguir, cara, eu não vou conseguir te ajudar. E o máximo que tu fazia, cara, vou te direcionar pra tal pessoa e tu tenta... Não, total, cara. E imagina isso numa escala maior de pressão, né? Porque tá todo mundo sabendo que tu tá com recurso na mão. Então, óbvio, aí a pressão foi muito maior no Badin, no próprio pessoal do Pretinho, né? Porque, cara, eles eram as caras da campanha, né? Então, todo mundo sabia que esses caras estavam com grana. Aí começa todo mundo pedir, pressionar para, cara, daqui que o meu projeto é importante, daqui que o meu projeto é importante. Então, a gente E fez um todos trabalho... são importantes, E eram muito importantes, assim, tava todo mundo realmente querendo ajudar, né? E aí o ponto vem agora, claro, com lições aprendidas e tal, puxa, às vezes a gente tem melhores formas de ajudar, e aí era essa a parte que a gente foi muito mais criterioso numa segunda etapa da distribuição de recursos, porque tem maneiras melhores e tem maneiras mais eficientes de ajudar, né, de passar os recursos lá. Mas no momento de estresse, cara, isso é muito difícil, né? E é difícil de justificar até, olha, estou sendo mais lento na distribuição do recurso porque eu tenho coisas para analisar aqui. Claro. Então isso a gente conseguiu mostrar também para o pessoal para dizer, cara, calma aí, a gente está analisando, mas a gente não pode passar recursos também de forma irresponsável porque a gente vai ser cobrado por isso e a gente tem que conseguir fazer uma prestação de contas muito transparente do que aconteceu ali, né? E mostrar o impacto. Então, acho que aí foi que a gente deixou todo mundo tranquilo também, mas no momento de estresse... Teve exigência de transparência, assim, cara, exigência de transparência por análise, o pessoal, cara, o que tá fazendo, onde é que tem esse dinheiro? Teve, não, com certeza, a gente sabia que ia ter, isso foi uma das bases do que a gente montou, né? Então, a gente fez uma coisa que o pessoal nos criticou, nos chamou de louco por ter feito, assim, né? Que eu acho que ninguém faz, que é, cara, tá lá em tempo real, O que é? todos os recursos, quem é que está recebendo o recurso, para que é a destinação. Por que a gente entendeu, né? Uma das premissas que a gente tinha junto com o Badin e com o pessoal do Pretinho era a gente tem que fazer chegar o dinheiro na ponta muito rápido. Então a gente não está ali para receber o recurso e ficar guardando esse recurso aqui para, cara, pensar muito no que fazer. A ideia era que o recurso fosse distribuído de maneira muito rápida, né, para aliviar quem estava sofrendo mesmo, né? Então a coisa que a gente se deixou muito claro para fazer que deixa a gente muito exposto, mas também é a forma que a gente sabe trabalhar, é a forma como a gente sabe trabalhar, cara, vamos deixar isso o mais transparente possível. Então, beleza, se alguém fez um pedido de 50 mil, a gente entendeu que realmente tem que passar 50 mil porque vai comprar uma cesta básica para distribuir para tal lugar, estava lá, olha, o fulano de tal recebeu, né, uma entidade tal, recebeu 50 mil reais para a distribuição de cestas básicas em tal lugar. Então, isso ficou muito claro, todo mundo podia ir lá olhar na planilha em tempo real. Então, a gente atualizava ela dia a dia, né? Qual foi o desafio operacional de receber um volume de doações desses, assim? Tudo, né, cara? Tudo Porque acaba... o time, assim, pô, teve que trabalhar muito daí também, né? Eu acho que assim, foi toda uma tempestade perfeita também, né? Porque apesar da gente estar muito bem preparado para um volume muito grande, o volume foi absurdamente grande, né? A gente talvez tenha sido um dos sites mais acessados naquele momento no Brasil. Então, a gente estava muito bem preparado, mas teve desafios técnicos ali muito grandes. Então, a gente chegou a ficar com uma conciliação até meio fora de ritmo, então demorava uns dias para a entrada do dinheiro atualizar lá na campanha, coisa que não é normal no Vaquinha, geralmente é instantâneo. A gente até corrigiu isso aí, foi legal, a gente aprendeu muito também nesse processo. Mas, fora isso, foi o desafio humano mesmo, né? Então, tinha o time muito atingido também pelas enchentes, né? A gente estava sem escritório desde o dia 3 de maio, era inacessível, então o último dia que a gente foi para o escritório foi o dia 2, o time estava disperso em casa mesmo, eles não tinham como trabalhar, muitos estavam na casa de parentes porque as casas estavam inundadas, teve gente que perdeu tudo, teve uma funcionária que perdeu o parente, mas o resto da galera dando auxílio, né, que nem eu lá, tirando meus pais de casa, porque também a casa estava sendo atingida, e a galera então bem atingida e tendo que trabalhar praticamente todos os dias, sem fim de semana, sem nada, quase 24 horas por dia, porque não dava para a campanha parar, né? A gente entendia que a responsabilidade em cima da gente era muito grande, né, naquele momento, não dá para parar mesmo, né? Então, chamar o time nessa hora mais sensível e pedir para, cara, eu sei que vocês estão sofrendo, eu sei que vocês estão... Porque não tem, né? Se tu não foi atingido, quem é daqui do Sul... Tu sabe pelo menos umas 50 pessoas que foram. Isso era uma coisa que eu falava muito pro pessoal lá que de fora, né, quando a gente fazia reuniões e tal. Cara, é difícil dar proporção do que aconteceu, né?
todo mundo foi atingido de uma forma ou outra, porque, cara, se não era tu, era alguém muito próximo a ti, ou alguém que trabalhava contigo, então tava todo mundo junto, no mesmo barco, né? Mas a galera ali, diretamente atingida, né, que a gente tinha ali no escritório, cara, teve que trabalhar mesmo atingida. Eu falei, cara, agora não é a nossa hora de chorar e se lamentar, agora é a nossa hora de baixar a cabeça e trabalhar, dar suporte para quem tá na água, quem tá ajudando, e depois, daqui 2, 3 meses, quando a água baixar, aí a gente lambe as nossas feridas, né? Mas agora é hora da gente ajudar quem está realmente precisando. Então esse foi o desafio principal, assim, eu acho, nosso ali, né? E a pressão externa a gente matou muito no peito, assim, na hora, porque aí era do nosso trabalho, né? Eu acho que a reputação que a gente construiu ao longo desse tempo ajudou muito a gente a ficar tranquilo nisso, sabendo que, cara, a gente vai fazer bem feito. E vamos estar tranquilo também, não vamos ceder às pressões ali na hora, né? Dentro desse momento teve vários acontecimentos, né, que foram marcantes. Mas o que foi um ponto que te marcou, assim? Eu tendo a normalmente ter uma perspectiva positiva, né? Claro que tem tudo pra gente dizer, meu Deus, né? Quantas coisas ruins. Só que eu gosto muito daquela frase que é difícil um acontecimento negativo trazer só coisas ruins, né? E eu achei que nesses momentos a gente valorizou muito a questão de parceria. Eu acho que eu vi muita gente se ajudando sem se perguntar posição política, sem perguntar classe social, e mostrando aquele espírito mais humanitário, de fato, né? Pra ti, o que foi algo assim que tu falou, cara, tipo, isso aqui vai ficar marcado comigo de todo o período que eu passei? Cara, eu acho que é justamente essa mobilização conjunta da sociedade como um todo, né? Porque Vocês fizeram também aquela da limpeza também, que foi uma Exato. galera. Cara, aquilo foi muito marcante, né? Porque a gente conseguiu mobilizar uma parte da galera que era Com o cara da trechinha aqui. do Exército, Marinha, né? O pessoal da Trechin que ajudou também aí. Teve várias empresas ali juntas, né? E, cara, 1.500 voluntários para fazer a limpeza, né? E marcou a limpeza também porque, assim, teve o pessoal do Meu Hora de Volta lá que também tinha um aplicativo, né? Que a gente usou para organizar as coisas, né? O nosso time lá. Mas, assim, é muito marcante tu ver 1.500 pessoas ali entre exército e voluntários, saindo todo mundo com camiseta, os caras do exército fardado ali, né? Saindo juntos para um bairro que está completamente Devastado, né? devastado. E ali tu entende assim, ó, porque o que acontece quando tem uma tragédia em algum lugar, né? Geralmente quem te ajuda são as pessoas próximas. Só que nesse caso estava todo mundo atingido, né? E tu via isso nas ilhas, tu via isso em Eldorado, tu via isso no Maitá, onde foi a faxina também. Geralmente é teu vizinho que vem te ajudar ali, porra, deixa eu te dar uma mão para limpar tua casa junto contigo. Mas, cara, a casa do cara tá igual, ele tá limpando a dele. Né? Então ele não tem como te ajudar, porque tá todo mundo ali tentando Salvar o fazer seu. o mínimo do seu, né? Então, cara, chegar uma galera de fora para ajudar, esse sentimento de que o pessoal não tá sozinho, eu acho que foi muito importante, assim, né? Mas, em geral, assim, pegando a perspectiva um pouco maior, essa mobilização conjunta da galera, assim, né? Dá para ver que todo mundo quis fazer alguma coisa. Quem não podia ajudar indo para a água, quem não podia ajudar no salvamento, estando em abrigo e tal, foi ajudar financeiramente. Então, todo mundo ajudou de alguma forma ou outra. Essa catástrofe que aconteceu aqui no estado, quando tem em outros estados, como é que vocês atuam? Vocês sentiram que tem uma mobilização maior por serem daqui? Ou também vocês conseguem alcançar proporções parecidas em outros lugares? Eu acho que o que aconteceu aqui, a proporção que tomou a enchente e o impacto que ela teve, ela foi ajudou muito na campanha, né? Na proporção da campanha também, né? Mas então, quando acontece em lugares que tem maior visibilidade ou que o impacto é maior, que ele é um pouco mais midiático, aí o impacto, né? A campanha sempre fica maior. Uhum. Então a gente teve agora uma enchente recente no Piauí, onde a gente atuou também, então a gente conseguiu mandar uma equipe lá, né, junto com o pessoal da UMS, a gente mandou o pessoal da UMS lá, que era um pedido da Defesa Civil para ajudar. Então a gente fez a campanha, só que a campanha ganhou uma proporção muito menor. E na imprensa também ela está numa proporção muito menor. Né? Aqui a gente tem, claro, quando a gente tem um William Bonner aqui no estado falando aqui direto, cara, isso ganhou uma proporção. Lá, puxa, não tem ninguém lá. É só uma notícia, né, às vezes um dia. Então, isso acontece apesar do sofrimento às vezes ser parecido. Então, óbvio, a proporção é igual e a proporção financeira não é igual. Então, a gente está se organizando para tentar ajudar, para tentar mobilizar a nossa base, mas é um desafio porque tu também não tem todo o envolvimento de imprensa, influenciadores e tudo mais. E tem a questão, é justamente isso, né? Da emoção, né, que faz a galera querer participar.
e se tu não tem um canal que vá... Porque, assim, agora eu estava em São Paulo ontem, eu cheguei ontem, no caso de São Paulo, e conversando com o pessoal, muita gente não tem proporção a ideia do que foi, porque teve o que deu na mídia e depois também não teve mais nada. Parece assim, não, agora foi. já tá tudo bem, então. Já tá tudo bem. E aí fala, cara, tem galera que largou, abandonou tudo. Tá, mas estão vivendo do quê? Porque é uma situação... E esses estados, eu vejo que tem essa mesma proporção, né? Porque tem... Claro, não acontece a mesma proporção, mas eu digo que tem a situação da gente ver algo pela TV e quando a gente não vê, parece que... Ah, não, já tá todo mundo bem, né? Nisso aí, agora, vocês têm olhado para essas catástrofes de outros estados, assim, já prevendo, porque, cara, tem questões que já são meio rotineiras. Vocês fazem esse mapeamento também? Fazemos o mapeamento, a gente está em contato com ONGs que atuam mais diretamente nos locais, porque isso é importante, né? A gente não consegue, às vezes, mandar o nosso pessoal lá para atuar, mas a gente consegue, com essas ONGs e com parcerias com Defesa Civil, estar muito presente em entender quais são as necessidades do pessoal e aí sim a gente consegue mobilizar o apoio financeiro, né, para esses caras. Mas é o mapeamento que a gente está fazendo e a gente está bem atento a isso, né? Porque a gente sabe o que acontece, né? E sempre vai ter uma campanha que outra que se destaca quando acontece esse tipo de coisa, né? O nosso objetivo como Vaquinha, né, como empresa, sempre foi deixar essa campanha acontecer da melhor forma possível, para o impacto ser o mais direto. Então, o que a gente fez em setembro e o que a gente fez nas enchentes que tinham acontecido lá em São Paulo, também no começo de 2023, eu acho que foi, foi nesse sentido. A gente organiza e não eram nossas campanhas, mas igual a gente dá toda a visibilidade e tenta ajudar da melhor forma possível. Vocês têm mapeado, não sei se vocês conversam com o pessoal do Defesa Civil, de ter uma nova possibilidade de acontecer em abril desse ano, em abril mais, não tem pautas disso? A gente sabe que tem alguns Porque tem regiões que já são meio que todo ano vai acontecer. Todo ano chove mais em tal data, em tal região, né? Isso sim, a gente está mapeando junto com eles, né? Está atento. Vamos torcer para não acontecer nada parecido com o que aconteceu aqui de novo, mas de qualquer forma a gente como empresa está atento a essas tragédias. A gente quer ter uma atuação muito forte o mais rápido possível, né? Então foi o que a gente fez agora com o Piauí. Então mesmo que não seja tão midiático, a gente quer estar lá presente e quer que o impacto aconteça, né, da melhor forma possível, porque é isso, cara, precisa ser muito rápido porque o impacto dessas coisas é muito rápido. E esse primeiro momento é importante ter uma atenção, ter alguém lá entendendo o que precisa, né? E na tua visão, agora olhando mais de fora, assim, mais como empreendedor, o que tu acha que é o papel do... Porque, assim, tem coisas ali que a gente consegue prever. Porque prever... Pô, hoje tem tecnologia, a gente é um parceiro que ofereceu para a Lajeado um sistema que conseguia, com 7 dias, dizer a questão da enchente e que o pessoal achou caro, acho que era 2 milhões na época, o ano, para ter o sistema lá do pessoal. Falaram que era caro. Porque, assim, aqui do meu lado, da parte de sustentabilidade, que olha mudanças climáticas, eu falo que tem a questão ao invés de mitigar, a gente tem que trabalhar com a questão de que vão acontecer outras, porque essa de mitigar eu acho que é uma utopia, porque a gente vive num mundo que está crescendo, tem muitas... Mas como é que a gente trabalha a questão da resiliência? Como é que a gente constrói produtos? Como é que a gente dá melhores acessos, mais condições para as pessoas? Porque eu acho que é isso, né? Eu acho que tem a questão que todo mundo diz, mas o impacto foi de bilhões, maior do que há, sei lá, 40 anos atrás. Claro, porque agora as pessoas estão mais prósperas, tem mais casas, tem mais carros, então automaticamente o impacto material ele se torna maior. Não quer dizer que às vezes a proporção de certas coisas são maiores, né? Isso de uma maneira geral. Como é que tu tem visto assim, a questão de como a gente poderia estar sendo mais ativo para que essas ações elas sejam diminuir diminuir justamente isso, que o impacto seja melhor e que a gente tenha reações mais rápidas, né? Eu acho que tem alguns desafios aí, né? Primeiro que assim, a gente tem uma cultura que não é propensa a prevenir, né? A gente é muito mais reativo do que proativo, principalmente na parte de prevenção. E eu acho que passa muito, a gente aprendeu muito nessa tragédia aqui do Rio Grande do Sul, nas enchentes que a gente passou ali, falando com gente que está na linha de frente e com pessoas que foram até para coisas de proporção
maiores até, né? Como foram as tsunamis ali na Tailândia, no Japão, então, na Malásia, né? Desculpa, no Japão. Então, ou até o que aconteceu lá em Nova Orleans. Então, tem algumas coisas que a gente aprendeu, assim. E aí passa muito por educação mesmo, porque o ponto é, beleza, a gente passou por isso agora no Rio Grande do Sul, mas o que fica de aprendizado, né? Qual é o passo a passo que a gente tem que acontecer quando acontece uma tragédia desse aqui? O que a gente tem que... Qual é o playbook? Porque, cara, tem coisas que sobrepassam a capacidade de qualquer governo. Então, quando acontece alguma coisa de tragédia, cara, não é o governo que vai resolver, não é a prefeitura, a gente vai precisar da sociedade civil agindo junto. Mas quais são as prioridades? Qual é o que a gente tem que fazer? Qual é a melhor forma de agir? E eu acho que isso não é uma coisa que está difundida, né? A gente aprendeu bastante sobre isso. Eu vou dar um exemplo agora que é completamente contra-intuitivo, né? A gente aprendeu falando com as consultorias. Doações de itens concretos. Cara, é água, alimento, colchões, travesseiros, etc. 80% disso vira resíduo, né? Cara, a gente não sabe disso, né? Quem está doando lá água e manda claro. Lá do... sei lá, tá no Rio Grande do Sul aqui, aconteceu uma enchente. O cara chega lá sei lá, da Bahia, começa a mandar água e alimento para cá. Cara, será que isso é a melhor ajuda que o pessoal pode dar? Será que essa é a coisa certa a fazer? E aí passa por uma educação do que deveria acontecer. Agora, é um baita desafio falar sobre isso, né? É super desconfortável tu dizer pro cara, não, olha só, cara, a água não é, entendo a tua vontade, tua preocupação, mas, cara, será que mandar um container de água lá da Itália, da Espanha, como veio para cá e chegou faz 3 meses, é o melhor uso do recurso dos caras lá e a melhor ajuda que a gente pode ter aqui? Não sei, né? Uhum. A gente até sabe, a gente tem algumas coisas ali que a gente, cara, não é a melhor maneira. E isso é muito delicado de falar no momento da enchente, no momento da catástrofe. Sim, porque ali está tudo... Pô, tu quer toda a ajuda possível, tu não quer desestimular a ajuda. E principalmente que alguém que está lá sem nada, o cara tá, mas eu preciso... O cara quer fazer alguma coisa, né, cara? Então, assim, pô, tem que ter um playbook, tem que ter uma educação disso antes, né? Porque a gente vai passar por outras, é o que tu falou, pô, é inevitável passar por algumas catástrofes, tem maiores e menores, mas a gente tem que se educar já para saber o que agir. Aí quando tem uma coisa dessas, cara, a primeira coisa que a gente gostaria é que as autoridades fossem muito claras no que eles precisam de ajuda e qual é esse playbook, né? Então, esse momento de liderança também eu acho que falta muito. E aí, eles têm que se preparar também de ser muito claros nesses momentos aí que a liderança emerge mesmo, né? E a gente fica muito em situação muito difícil, porque quando a gente tem que falar nesses momentos de tensão, né? Onde a coisa está acontecendo, onde a gente está exposto lá, e aí é o Badinho, é o Pretinho, é a gente mesmo ali falando, cara, para nós é mais crítico ainda, né, esses momentos. Então, acho que as autoridades têm que ter o seu playbook, né, eles têm que se educar também em relação a isso aí, e isso é muito claro para a população está ali para ajudar, né, mas eles têm que saber, têm que ser direcionados também. Se eles não direcionam, aí a coisa vira e tudo esbarra, assim, pô, na grande parte dos podcasts que eu falo, assim, e de tudo, muito esbarra na parte da educação. Claro. Cara, precisa ter uma educação, a gente precisa... E num país como o nosso, mais ainda, né? Um nível de conhecimento, de maturidade, de conscientização do que está acontecendo. Só que entra também uma questão, acho que de equilíbrio emocional, porque entra no momento que está tudo... Normalmente as pessoas entram naquele flow de emoção e tu deixa a razão, às vezes, um pouco de lado. Não, eu tenho que ir lá ajudar o fulano. Tá, mas tu tem condição de ajudar o fulano? Não, mas eu tenho que ir lá. Tá, mas peraí, velho. O quanto isso pode comprometer outras áreas, claro, né? E eu vejo que nessa parte a gente está participando de um programa junto com a prefeitura lá, que é de cidades resilientes, né? E a gente está falando justamente disso, né? Porque eu falo assim, cara, é legal, porque eles estão falando, porque carbono, um monte de coisa, assim, né? Que são hypes, assim, coisas que, óbvio que é importante, mas eu digo, cara, não adianta a gente falar de tudo isso e a galera nem sabe o que é isso. Nem sabe o que está acontecendo. Uhum. Então, se a gente não tratar isso da base, de educar as pessoas que estão acontecendo, eu falei da enchente, a gente trazer que certas coisas têm impacto, que a pessoa não sabe nem separar o lixo, não adianta tu falar, vem com a tecnologia mais irada. Claro que é importante tu conciliar, tu unir as duas coisas, mas são coisas que não são a nossa realidade, né? Tipo assim, a realidade de tu pegar, que nem eu digo assim, eu bato muito nessa tecla, né, que
principalmente essa do carbono, eu acho irado, pô, acho que tem um bom mecanismo, muito dinheiro envolvido, uma série de coisas assim. Só que no Brasil a gente tem crianças que morrem por falta de saneamento. Sim, prioridades, né? E a gente é muito ruim também de estabelecer prioridades. Eu acho Exato, que esse é o ponto. esse é um ponto que é fundamental, porque assim, ninguém consegue resolver tudo e ninguém consegue fazer tudo, né? E principalmente fazer tudo bem. Então, cara, tem que escolher o que tu vai fazer, né? Qual é o problema que tu vai resolver de fato. E ele é o mais importante. Acho que essa É o que o Jota tá falando do pessoal. de ter um foco, né? É foco. O que a gente precisa, cara? Ah, não, tem muitas coisas. Não, verdade, tem muitas. Mas é muito melhor eu ser bom em uma coisa do que ser muito bom em poucas, né? Muito bom. Ou médio, médio, todas, né? Ou não fazer bem nenhuma. Exatamente. Então, assim, e eu acho que a gente precisa mapear muito por região, né? Porque o problema do Sul é diferente do Nordeste, assim como de São Paulo, e a gente saber onde é que a gente vai focar. Mas, tia, a gente está indo para o final. De fazer umas perguntas da nossa dinâmica aqui. Manda. 2025, né? Porque isso aí não tinha antes, mas eu vi que é bem divertido. Um jogo. Não, eu saio com muita indicação de um monte de coisa, aprendendo. Primeiro delas aqui, cara. Algum conteúdo que tu indica para as pessoas que tu fala assim, cara, todo mundo deveria saber disso aqui. É uma coisa que, sei lá, para ti mudou algum... Seja no lado... Isso aqui não é só profissional, pessoal, profissional. Que tu fala, cara, isso aqui para mim foi muito importante. Eu acho que se as pessoas lessem com essa mesma entonação, teriam bons resultados. Cara, vou aproveitar que a gente está falando de foco aqui. Eu acho que tem um livro chamado Foco e tem outro chamado Mentalidade do Fundador, que eu acho que são bem importantes e falam justamente isso, né? De como é que a gente define as prioridades e como é que a gente escolhe o que trabalhar e o que fazer bem, né? Eu acho que são as coisas talvez mais importantes, não só em empresas, mas na vida. A gente está falando de autoridade ali, né? Que tem também dificuldade de estabelecer prioridades. Então, acho que esses dois livros são bem legais ali de... Show. Na tua visão, o Brasil precisa de mais? Cara, tá aí tem muita bastante coisa. Foco, qual é o foco? Eu acho que é foco e prioridade, né? Também, porque a gente está falando sobre vários temas aqui, a gente se perde em vários temas e brigas aqui, né? E não é isso que a gente precisa, né? Eu acho que o Brasil realmente ele tem um potencial muito grande, tem muitas oportunidades aqui ainda, mas a gente se perde em brigas e se perde discutindo coisas e botando energia onde não deveria estar, né? E a gente tem tantas necessidades básicas tão claras e que dão um resultado tão claro, né? E aí, quando a gente fala de ciência, de dados e tudo mais ali, onde botar prioridade, cara, a educação está aí, a gente sabe que é uma das piores do mundo aqui no Brasil e a gente tem um investimento muito baixo né, claro. e muito sem resultado em educação básica. Eu estava escrevendo um conteúdo, estou escrevendo, na real, vai sair um e-book para o Conversa Tentáveis, na real já escrevi, só falta as meninas publicarem, que é ligado a justamente isso, né? A educação, empresas que faturam mais e países que faturam mais estão muito ligados à questão de incentivo, a P&D, porque daí tu consegue desenvolver novos produtos, consegue melhorar e normalmente os países mais pobres são os que menos investem nesse ponto, né? Que nem os caras, mas brasileiro é ruim, porque a gente tem esse síndrome de vira-lata, né? A gente sempre acha que o de fora é muito melhor do que a gente. Mas daí, quando a gente vê um negócio foda que surgiu lá no Japão, tem um brasileiro envolvido. Daí, por quê? Porque o cara teve que sair daqui porque aquele não ia conseguir crescer, né? Mas eu acho que, cara, a educação, assim, é o básico, né, quando a gente fala, o saneamento também, né, porque essas duas coisas em conjunto, elas estragam, às vezes, a primeira infância ali e a parte básica da pessoa, cara, depois para recuperar é muito mais difícil, e a gente não tem isso como prioridade aqui no Brasil faz muito tempo, né, às vezes tem como retórica, mas não, na prática não é o que a gente vê. Então, é foco e prioridade mesmo, assim, é isso. Né? E, cara, agora, passado... alguma dor, uma frustração do passado algo que te trouxe até aqui, que hoje tu ressignificou, que tu trabalha, o que tem do passado que tu carrega até agora? Pessoal, profissional, tudo aqui não tem mais agora... Eu acho que a gente, no começo do Vaquinha, a gente sempre fala que quebrou a empresa 5 vezes, né? Então, a gente passou por dificuldades financeiras fortes lá, porque, cara, apesar quando a gente fala de modelo de negócio, né? O modelo de negócio, ele parecia que ia, mas ele não tinha um volume que sustentava o modelo que a gente tinha. Então, a gente acabou tendo
o azar de quebrar 5 vezes, mas a sorte de quebrar 5 vezes a mesma empresa, né? De ficar completamente sem dinheiro e continuar ela mesma. Então a gente aprendeu nela. Só que isso deixou marcado pra gente algumas cicatrizes, assim, de como tirar o máximo possível de quase nada. E tu achou que esses coisas foram acarretados por falta de gestão ou timing? O que tu achou que foi o que acarretou essas 5 vezes? Eu acho que teve timing, né? Teve timing mesmo, teve falta de gestão mesmo, porque, claro, todo o empreendedor ele é um otimista, ele acha que vai conseguir, que a curva vai ser mais rápida do que ela E realmente que é. tudo vai dar certo. Cara, até bom, assim, porque senão, se o cara soubesse como é que é a curva de verdade, o cara às vezes não repente ele nem começa, né? Então, beleza, acho que isso também causou, mas isso deixou algumas cicatrizes na gente que até hoje nos acompanham. Assim, a gente é muito cuidadoso com os passos que a gente dá. Né, dentro da empresa, justamente porque a gente aprendeu a lidar com pouco e, né, cara, tudo trabalhar sempre com a grana que tem ali, com a realidade do dia, né, sem fazer apostas. Se tu fosse sintetizar, o que tu diria? Eu acho que é fazer muito com pouco, né, usar os recursos limitados ali, lidar bem com as limitações de recursos que a gente tem. Cara, presente. O que é o que tem te motivado a fazer o que tu faz? Cara, hoje eu acho que é o impacto mesmo que a gente causa, né? Eu acho que é muito gratificante. A transformação, assim. É muito gratificante para nós ver o impacto real do que a gente faz lá dentro, do que a gente plantou em todos esses anos, agora ganhar muita escala. Eu acho que a enchente para nós foi a campanha das enchentes, ela acabou sendo um ponto de satisfação para nós também em termos de empresa, porque foi um voto de confiança de todo mundo. Então, toda essa reputação, essa confiança, essa entrega que a gente fez ao longo desses legal ver que passados, o teu trabalho está dando... E que, cara, é verdade, não sou só eu que confio, né? Pô, o pessoal confia, a sociedade confiou na gente. Que aumenta a tua responsabilidade. Aumenta muito a responsabilidade, mas também é muito gratificante. Sim, acho que tem uma sensação, esses dois lados, né? Então, acho que isso foi muito legal. E entender que a gente tem um papel agora muito relevante de continuar. Eu acho que a parte da vaquinha da enchente trouxe uma outra visão das pessoas sobre vocês também, eu acho, né? Acho que ou consolidou o que já pensava, acho que porque deu uma visão muito grande, né? Exato, eu acho que assim, a gente era visto talvez externamente como só uma plataforma, e aí nas enchentes não. Nas enchentes a gente vira protagonista da coisa também, né? Então isso foi uma mudança de visão externa do que a gente tinha, que era uma visão interna que a gente já tinha. A gente já era protagonista de algumas mudanças, a gente já se via como protagonista de algumas mudanças de impacto importantes, né? E eu acho que ali consolidou a visão do público, das empresas, olhando isso também, né? O futuro, cara, tem ainda o que é o Big Dream? O que tu tá assim, cara, isso aqui, eu quero isso? Cara, eu acho que a gente já é meio que nome do negócio no Brasil, né? Quando o pessoal pensa em doação, mas a nossa ideia é realmente que o pessoal associe doação com o vaquinha, né? Todo mundo que quer ajudar Tipo a Gillette. Exatamente. Então, nosso sonho é isso aí, cara, é todo mundo pensar na gente e usar a gente para todas as causas. A gente fala no vaquinha, né? Que toda ajuda começa aqui, como fala o nosso slogan, né? E é isso, assim, cara. Eu acho que a gente tem uma plataforma que potencializa muito o pessoal fazer as coisas por lá, né? Então, beleza, eu posso sempre pedir doação no meu Pix, pedir ajuda no meu Pix, funciona muito bem no meu círculo de amigos, mas a gente potencializa isso porque dá uma camada de segurança e alcance que às vezes a pessoa não tem sozinha no seu Pix, né? E de transparência também, porque está ali todo mundo vendo o que está sendo arrecadado, não precisa ficar botando extrato lá toda hora. Então, o pessoal associar ajuda com o vaquinha, né? E a gente ser cada vez mais protagonista mesmo e causar esse impacto social cada vez maior. Legal. Eu tô me sentindo um psicólogo aqui, né? O cara falando, eu aqui. Exatamente. Cara, pra gente fechar aqui, tem as perguntas, né? Então, essa é uma dinâmica que eu vi num podcast gringo que eu escuto, que em português é o Diário dos CEOs. Não sei se já ouviu. E aí eu vi que tinha assim, eu falei, que legal isso aqui. Só que era meio diferente, mas é basicamente a mesma coisa. Que é o convidado deixar uma pergunta para outra pessoa, né? Então, assim, a gente esteve aqui com o Jota um pouco antes e ele deixou aquela pergunta, né?
por que você começou o seu negócio? Por que foi assim, cara, vou montar esse negócio? Cara, entre a ideia e montar o negócio, foi um tempo, tá? A gente identificou uma dor que era, pô, quando todo mundo tem que dar, na época era presente, né? Quando todo mundo tem que dar um presente para alguém, quer seja numa formatura, casamento, esse tipo de coisa, e esse presente não era um presente físico, como é que isso era feito? E era uma coisa que não estava bem resolvida no mercado, então a gente identificou o problema, a gente entendeu que isso também virava o que era a vaquinha tradicional que o pessoal fazia já fora da internet, né? Mas entre identificar isso e entender o modelo de negócios, entender que tinha um negócio ali, que demorou 2 anos. Mas o que fez foi isso, né? Foi a gente identificar esse problema e começar a, todo dia pensar como é que isso aqui vira um negócio, né? Como é que esse problema, como a gente resolve isso de uma maneira boa que faça com que as pessoas usem o nosso futuro negócio, né, para resolver esse tipo de problema aqui. Então a gente identificou o problema, que era um problema real, que foi o problema que eu passei no meu casamento, né, porque foi assim que começou o problema do vaquinha. E a gente entendeu que, puxa, isso aqui realmente tem um potencial para ser maior do que só para presente, só para casamento e pode ter um impacto social grande. Então a gente ficou com esse tesão de, pô, vamos resolver de uma maneira que isso escale para todo mundo. Top. E qual é a pergunta que tu vai deixar para o próximo? Pô, já como uma pergunta foi por que a gente começou o negócio, eu acho que tem uma pergunta que todo empreendedor se faz em determinado momento do negócio, que é por que o cara continua no negócio, no momento mais difícil. Então, naqueles momentos que o cara pensa em desistir, o que faz o cara continuar? Né? Se é a visão de escala, se é o problema resolvido, se é a missão. Eu tô numa fase, até contei isso aí pro Jota, que pra mim tem sido muito irado, assim, porque eu tô num flow, assim, que parece que quando tu equaliza algumas coisas internas, tu te enxerga mais, porque em determinado momento eu me perguntei, por que eu tô fazendo o que eu tô fazendo? Uhum. Né? E dentro disso, eu queria ver se eu tava com os mesmos valores, os mesmos princípios que tava começando isso. E quando tu vai fazendo uma escala da vida, né? Tu começa assim, tá aqui, daí tu cresceu aqui, daí tu chegou num limbo teoricamente legal, que é aquela relativamente zona de conforto. Pô, tu já tem uma grana, tu já tem um padrão de vida, por que eu vou chegar naquela galera do 1%? O que me motiva? Porque teoricamente tu já tem um padrão de vida ok, tu já tem, né? Aqui tu tem teus amigos, tu tem isso, tem aquilo. E porque pra tu chegar no 1%, tu vai ter que abrir mão dessa zona de conforto, né? E a minha condição sempre foi essa questão do legado, né? Tipo assim, cara, porque tu fica assim, não é o dinheiro em si. Claro que o dinheiro é super bom e importante, mas é que a gente falou assim, pô, de sentir que tá transformando a vida de pessoas. Isso vai além da grana, né? Aí uma coisa que o dinheiro tu tá ganhando, obviamente, tem que ser minerado por isso. Mas entra, eu acho que um ponto que fica a reflexão, que tipo, porque não é mais só a grana, né? Porque tu poderia ficar assim, vou sentar aqui e vou... Né? Sim, ou vou sair fora, vou deixar outro cara tocar, ou vou... Tem vários pontos de decisão ali que tu pode tomar. Então, cara, por que a pessoa continua no negócio? Essa é uma excelente pergunta. E, Tia, antes da gente finalizar, né? Presente dos nossos patrocinadores pra ti, cara. Veio só aqui do Jota, né, que tu já conhece, e esse produto da Vida Becker. Cara, eu curti muito esse Vida Coffee. E essa manteiga... E, cara, eu não sei se toma leite, mas eu trouxe igual pra ti, cara. Já veio? Olha, já. Eu posso. Então, obrigado ao pessoal ali que nos mandou. Espero que a Vaquinha agora esteja com a gente também, nos mandando os produtos. Eu agradecer quem ficou com a gente. Meu contato é @wslopes. Conversa tentada em todos. Tia, como é que acha tu? Como é que é a Vaquinha? Pode me achar lá no Instagram, @lfmgeller, ou o Twitter do Vaquinha, o Instagram do Vaquinha é @vaquinha, com K. Com K. Aí, né? E, cara, obrigado de novo pelo convite. Sempre que precisar, tamo aí. Feitoria, valeu pessoal, até mais. Tchau, tchau.